O que aconteceu nas últimas horas entre China e Estados Unidos pode ser descrito como um terremoto econômico no comércio agrícola mundial. É uma decisão que pegou até os analistas mais experientes de surpresa. A China cancelou a compra de 2,4 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, provocando uma perda estimada em 1,1 bilhão de dólares americanos em contratos que simplesmente evaporaram em questão de poucas horas. Sim, mais de 1 bilhão de dólares sumiu do mapa do agronegócio americano, como num estalo. E a pergunta que se espalhou pelos mercados globais foi uma só: por quê? O que levou a China a tomar uma decisão tão drástica e repentina? A resposta envolve muito mais do que uma simples negociação comercial. Trata-se de uma jogada estratégica, dentro de uma guerra fria econômica cada vez mais intensa, entre as duas maiores potências do planeta. A soja, por mais que pareça apenas um grão comum, é um dos ativos mais sensíveis do comércio global. Ela movimenta trilhões em exportações, sustenta cadeias alimentares inteiras, influencia o preço de carnes, óleos, rações e biocombustíveis, e ainda serve de termômetro para medir o estado das relações entre países. E neste caso, o cancelamento chinês sinaliza algo profundo: um avanço agressivo da estratégia de desvinculação econômica da China em relação aos Estados Unidos. Vamos aos fatos. Os contratos de 2,4 milhões de toneladas estavam agendados para entrega nos próximos meses. Eram parte de acordos bilaterais já antigos, que previam que a China compraria quantidades expressivas de soja americana, como parte de um pacote de equilíbrio comercial, inclusive como compensação parcial pelas tarifas impostas durante a guerra comercial da era Trump. Esses contratos vinham sendo cumpridos, com altos e baixos, mas de forma constante. Até agora, em comunicado lacônico, as autoridades chinesas simplesmente informaram que estavam cancelando a remessa completa, sem qualquer nova negociação por hora. E mais, que estavam buscando outros fornecedores no mercado internacional, com prioridade para o Brasil. A reação no mercado de commodities foi imediata. Os preços futuros da soja despencaram em Chicago, afetando toda a cadeia do agronegócio americano. Produtores rurais entraram em pânico. Empresas de transporte agrícola paralisaram operações. Corretoras reviraram contratos. A quebra de expectativa foi total. Mas por trás desse movimento existem sinais claros de que a China não agiu por impulso. O cancelamento foi calculado e acontece em meio a vários fatores interligados. Primeiro, a tensão crescente entre Washington e Pequim, especialmente após novas restrições americanas a empresas chinesas do setor de tecnologia, incluindo IA, semicondutores e telecomunicações. A China respondeu reforçando sua política de autossuficiência estratégica, e dentro dessa diretriz depende cada vez menos da soja americana. Segundo, a excelente safra do Brasil neste ano, que ofereceu à China uma alternativa viável, mais barata e com menor risco político. O Brasil colheu uma das maiores safras da história, com preços competitivos, e além disso, tem acordos políticos e comerciais mais amigáveis com a China, sem o histórico de sanções e provocações diplomáticas. Terceiro, há uma mudança profunda no perfil de consumo interno da China, com políticas de substituição de proteína animal por fontes alternativas, programas de incentivo à agricultura interna e estímulo ao consumo local. O país vem reduzindo sua dependência de importações em diversos setores e a soja está no centro dessa estratégia. E por último, mas não menos importante, o cancelamento pode ter sido também uma retaliação indireta aos Estados Unidos por sua postura internacional. A China está demonstrando, com ações concretas, que pode afetar profundamente setores inteiros da economia americana com um único movimento de caneta. E fez isso sem disparar nenhum tiro, sem fazer discurso, apenas apertando o botão cancelar. No sistema de importações, para os Estados Unidos, a perda de 2,4 milhões de toneladas de soja representa muito mais do que dinheiro. É uma derrota estratégica. A soja americana é uma das maiores armas diplomáticas do país. Durante décadas, Washington usou o agronegócio como instrumento de aproximação, cooperação e até de pressão com seus aliados e adversários. A interrupção desses contratos envia uma mensagem clara: a China já não depende mais da soja americana como antes,
e está disposta a tomar medidas drásticas para provar isso. A Casa Branca tentou minimizar o impacto do anúncio. Autoridades americanas disseram que há outros mercados compradores, que a soja será redirecionada e que o país continua competitivo. Mas a verdade é outra. O volume cancelado é imenso e redirecionar essa carga em cima da hora, com preços em queda e demanda enfraquecida, será extremamente difícil. Pior, a confiança no mercado americano como fornecedor está abalada. Vários países observam atentamente esse tipo de crise e podem começar a diversificar seus próprios fornecedores, temendo que os Estados Unidos se tornem um parceiro instável em função da política externa agressiva e da instabilidade interna. Enquanto isso, o Brasil ganha ainda mais espaço. Já é o maior exportador mundial de soja, e agora, com esse cancelamento, tende a reforçar sua posição. Portos brasileiros como Santos, Paranaguá e Itaqui estão operando no limite, com fila de navios e contratos sendo fechados quase que em tempo real. Traders internacionais já falam em um superciclo da soja brasileira, alimentado por erros estratégicos dos Estados Unidos e aproveitamento inteligente da diplomacia comercial sul-americana. O fato é que 2,4 milhões de toneladas não somem do mapa sem consequências. Elas mudam o rumo de políticas agrícolas, impactam governos estaduais nos Estados Unidos, desorganizam toda uma cadeia logística e, mais do que tudo, mostram como o mundo já não gira mais ao redor de Washington como antes. A China está no comando das rédeas comerciais em vários setores, e a soja é só mais um deles. E se hoje foi a soja, amanhã pode ser o milho, o gás natural, a carne bovina ou até a dívida pública americana. Pequim está avisando. Os tempos mudaram, e os Estados Unidos, que há poucas décadas ditavam as regras do comércio mundial, agora precisam lidar com as consequências de decisões que antes pareciam impunes. Essa guerra não é feita de balas nem de tanques. É feita de contratos, cancelamentos e bilhões que desaparecem num clique. E quem ainda não entendeu isso, está ficando para trás.